Fala, povo de Deus, bem-vindo ao meu canal Merecedores do Reino. Sou seu irmão em Cristo, Silvio Júnior, e eu quero trazer para os irmãos as 5 iras de Deus, a qual será derramada sobre a humanidade, e falar sobre algumas que já estão sobre o mundo. A primeira ira é a ira eterna. Salmo 5, no versículo 5 diz assim: os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Deus odeia todos os que cometem pecado, Ele não pode suportar a iniquidade, pois Deus é santo, e todos os pecadores que não se arrependeram sofrerão a ira de Deus e o castigo eterno. João, capítulo 5, no versículo 29 diz: e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Então vemos que essa é uma das iras de Deus que durará para toda a eternidade, por todos aqueles que não crerem em Cristo e não andarem em seus caminhos cometendo pecado. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Deus aplacou a sua ira através do sangue de Cristo, e todos aqueles que rejeitarem desse sangue sofrerá a ira eterna. A segunda ira é a ira do abandono, que é quando Deus retira suas restrições dos homens e deixa as pessoas seguirem seus próprios caminhos. Romanos capítulo 1, no versículo 24 diz assim: por isso Deus entregou alguns homens à imundícia pelos pecados do seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si. Salmos 81, capítulo 12, diz assim: assim deixei-os andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. Essa é a ira do abandono, quando Deus abandonou Israel no deserto, deixando-o andar em seus próprios caminhos, e jurou a ele mesmo que aquela geração corrupta e perversa não entraria no seu descanso. Atos capítulo 14, no versículo 16, a palavra do Senhor vai dizer: o qual nos tempos passados deixou andar todas as gentes em seus próprios caminhos. Deus abandonou aquele povo por serem desobedientes à sua palavra e por não andarem nos seus caminhos. Assim será sobre todos aqueles que rejeitarem a Cristo e não fizerem a vontade de Deus. Esses sofrerão a ira do abandono de Deus e serão rejeitados e não poderão entrar em seu descanso. A terceira ira é a ira consecutiva. Gálatas 6:7 diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também se fará. A palavra consecutiva significa o que vem em seguida ou após o sucessivo. Toda ação tem uma reação. A reação é consecutiva à ação. Assim é o Senhor. Todas as nossas ações têm uma reação consecutiva de Deus, seja para o nosso bem ou não. Provérbios capítulo 22, versículo 8 diz assim: o que semeia a injustiça, cegará males. Oséias capítulo 8, versículo 7 diz: porque semeiam ventos e cegarão tormentos, não haverá seara. Então tudo que o homem plantar, ele colherá. Se plantar pecado, colherá a ira de Deus, pois o Senhor é um justo juiz e não deixará impune os pecados cometidos pelos ímpios. A quarta ira é a ira cataclisma. Amós capítulo 4, versículo 11 diz assim: causei no meio de vós uma confusão semelhante ao cataclismo divino de Sodoma e Gomorra. Ficaste como um tição que se tira do fogo, mas vós não voltaste para mim, disse o Senhor. Sodoma e Gomorra foram destruídas por causa da maldade do povo. Seus pecados já não podiam ser tolerados por Deus. Deus é bondoso e paciente, mas quando os pecados se tornam demasiado grandes, sem haver arrependimento sincero e verdadeiro, Ele derrama da sua ira contra a humanidade. Tudo o que está acontecendo no mundo em relação às tragédias cataclísmicas é a reação de Deus sobre as ações dos homens em relação ao pecado e o poder da sua ira sobre os perversos. Veja os incêndios da Califórnia, matam 81 pessoas e 870 estão desaparecidas. 280 quilômetros foram destruídos pelo fogo. Veja o Japão, um país idólatra que adora a criação ao invés do Criador. Um tsunami matou 16 mil pessoas e causa estado de calamidade em vários lugares. Um terremoto na China devasta o país e mata em um só dia 830 mil pessoas. Tudo isso é a ira de Deus sobre os pecados dos homens. A impiedade, a injustiça, a imoralidade sexual, os olhos altivos, língua enganosa, a falsa testemunha, a indecência e tudo que vem contra a sã doutrina de Deus sofrerá essa ira. A quinta ira de Deus é a ira escatológica. Escatologia é uma teoria aos acontecimentos do fim do mundo e da humanidade, ou seja, as últimas coisas que devem acontecer antes e depois da extinção da vida na Terra. A palavra diz assim: porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e toda a injustiça dos homens,
que detém a verdade e a injustiça. Vemos aqui que o livramento que o sangue de Cristo nos dá é um livramento condicional, ou seja, só seremos salvos se estivermos com Cristo. Em verdade é que Deus está nesse exato momento irado, e a única razão da ira de Deus não nos destruir e aniquilar nossa existência da face da terra se chama Jesus Cristo. Mas Deus já preparou a destruição de toda a terra e sobre todos os ímpios. Tudo será destruído pela ira escatológica que virá sobre a humanidade, pois o furor de Deus será derramado e somente o sangue de Cristo poderá nos dar esse livramento. Arrependam-se de seus pecados, convertam-se dos seus maus caminhos e aceitem Jesus, o Cristo, como seu Senhor e Salvador, para que o reino de Deus cresça e avance a cada dia mais e mais sobre suas vidas, e o sangue de Cristo possa te dar o livramento de todas essas iras de Deus. Fica na paz e que Deus abençoe a todos.